Tier list do melhor ao pior suplemento baseado em evidência científica, desconsiderando todo o marketing na indústria, apenas critérios objetivos como nível de evidência científica, praticidade, custo e efeitos colaterais. E bom, dividir o ranking em 5 posições: excelente, eficiente, dá pra usar, que é aquele mais ou menos, né, fica na média, ruim, que ainda tem alguma aplicabilidade, e o placebo, que é basicamente só efeito placebo mesmo, não funciona, levando em consideração que todos esses suplementos vão ser julgados principalmente pelo nível de evidência científica, porque um suplemento pode ser caro, inacessível, mas ele tem uma boa eficiência. Eu já vou começar aqui com um bom suplemento, que é a beta-alanina. A beta-alanina, na verdade, ela ajuda a formar uma substância que chama carnosina. É, na verdade, essa carnosina que vai ter a eficácia, né, do suplemento, né, como um efeito ergogênico. Ela vai retardar a fadiga muscular. Então a beta-alanina se junta com a histidina, que é um aminoácido que a gente tem abundante no nosso corpo, e a gente suplementando essa beta-alanina com a histidina, ela forma essa carnosina intramuscular que tem esse efeito que a gente chama de tamponante, que ajuda a retardar a fadiga. E sim, é um suplemento que teoricamente é acessível, não tem um efeito colateral assim robusto, né, que incomoda as pessoas, apenas a parestesia, aquela coceira, né, aquela pinicação, que dá para você atenuar isso fracionando a beta-alanina ao longo do dia, por exemplo, 1 grama de manhã, 1 grama de tarde, 1 grama de noite, e o efeito dela é crônico, não é como se você tomasse e tivesse logo benefício. Muitas pessoas utilizam, muitas indústrias, como um papel ali de estimulante, né, no pré-treino por conta desse fator de coceira, mas esse não é efeito oficial da beta-alanina. Então sim, eu considero realmente a beta-alanina como um bom suplemento, principalmente em exercícios que duram acima de 30 segundos até 10 minutos em média, tá? As principais pesquisas são feitas em atletas de judô, exercícios conjugados, que tem um maior tempo ali de contração, né, de exercício, então remo, nado, exercícios de luta também, né, tem bastante pesquisa em atletas de judô, enfim, é um bom suplemento, pra mim é nível A, excelente. BCAA, nossa, esse é uma tristeza total. Ver loja de suplemento até hoje vendendo esse suplemento como a premissa de um recurso ergogênico para você aumentar a performance ou evitar catabolismo, ou qualquer que seja a premissa, na verdade não faz muito sentido quando a gente pensa que o BCAA nada mais é do que aminoácidos de cadeia ramificada, ou seja, leucinas ou leucina e valina. São aminoácidos essenciais, né, que a gente precisa consumir, e eles são importantes, né, principalmente a leucina, para estimular uma via metabólica que é de hipertrofia, digamos assim, né, que é a mTOR. Então a leucina ajuda a ativar essa via metabólica da hipertrofia, né, de síntese proteica, só que quando você consome carne, quando você consome ovo, quando você consome leite, proteínas acima de tudo que são de alto valor biológico, boa digestibilidade, você tem agregado esse aminoácido, né, em grande quantidade. Então não vale a pena você pensar o aminoácido de maneira isolada, sendo que o contexto geral das proteínas, né, do aminograma é muito mais importante do que somente esse aminoácido isolado. Então você tomar whey protein faz sentido, você tomar albumina também faz sentido, porque você tem esse conjunto de proteínas, né, tanto em quantidade quanto a qualidade, que são esses aminoácidos essenciais que também vão ajudar na qualidade. Então, pensando em nível de evidência, a suplementação do BCAA em qualquer tipo de desfecho, ele é fraquíssimo, não tem evidência positiva, salvo em alguns casos, né, de pacientes, pessoas idosas, que estão, na verdade, no setor clínico, né, precisando de alguma administração específica, e entrar ali como um complemento muito pontual. Mas é muito mais eficiente você pensar para um idoso, para pessoas que têm esse tipo de condição, de catabolismo, você colocar mais proteína, acima de tudo, proteínas de boa qualidade. Então, até pode ser prático, pode ser ali um valor teoricamente acessível, não ter efeito colateral, mas o fato dele ser ali um suplemento que não tem boa evidência, já cai ali lá embaixo, né, para o último degrau. Eu colocaria ele como placebo. Creatina, realmente não vale a pena você utilizar, não tem muitas pesquisas, o custo-benefício é péssimo se você for utilizar para a função da memória e função cognitiva. Nesse âmbito, a creatina tem muita pouca pesquisa, são estudos fracos, frágeis, que realmente ainda não são comprovados como eficientes, porém é totalmente diferente quando você fala da creatina para a função de força, né? Aumentar ali o número de repetições no supino com uma carga maior. A creatina ela vai fazer essa reciclagem da molécula de ATP. Então, em exercícios que duram até 10 segundos, 15 segundos, a creatina realmente é fundamental, tanto em relação ao custo, né? Que mesmo subindo de preço, ela ainda é mais acessível do que os outros suplementos, e também em relação à praticidade, né? De utilizar na rotina, você pode tomar qualquer horário. Se você esquecer um dia, você não vai deletar todo o resultado da creatina. E também em relação ao nível de evidência, né? Então ela é perfeita, assim, nesse mix no geral, eu classifico como um nível A. E também sem efeito colateral nenhum. Pra mim é excelente. Multivitamínicos. Bom, esse na verdade acaba sendo um coringa, né? Que por mais que realmente as vitaminas sejam eficientes ali pra você manter na rotina, né? Todo mundo precisa de vitamina, mineral. Só que a questão do multivitamínico é que ele vem num combo, num mix fixo, né, de uma quantidade que talvez você precise suplementar vitamina A ou vitaminas do complexo B, só que lá tá agregado várias vitaminas, né, de A a Z, digamos assim,
e você às vezes precisa de mais de uma vitamina do que de outra, e você vai colocar coisas a mais ali no seu corpo, não necessariamente que vão te fazer mal, mas que talvez sejam descartáveis. Então o fato de você comprar algo que está embutido, coisa que você precisa, mas também coisas que você não precisa, isso já tira um pouco da precisão dessa suplementação. Então talvez você precise só de uma coisa ou outra ali a mais, né? E na verdade você estaria jogando dinheiro fora se a gente for contabilizar todo esse saldo. Por mais que realmente seja eficiente, tenha uma boa evidência, né, você suplementar, seja um custo até teoricamente acessível, né, e não tem efeitos colaterais, pode não ser muito vantajoso você simplesmente jogar o multivitamínico ali por faltar uma outra vitamina. E lembrando que também pode ser deletério se você coloca quantidades exorbitantes de vitamina. Então essas quantidades a mais podem te fazer mal, podem trazer um efeito colateral se não for administrado da maneira correta, né? Se for passar ali do saldo total diário que a gente precisa, né? Uma dosagem segura. Então, teoricamente, também pode fazer algum mal em algum nível se você passar muito dessa quantidade contabilizada, né? Então, eu colocaria ali como dá para usar, levando em consideração todo esse contexto, né? De poder ser eficiente, mas ao mesmo tempo poder ali trazer algum malefício. Então, principalmente em dietas com déficit calórico, né? Onde falta ali uma quantidade de comida, você complementar pode ser útil sim, mas também não é mil maravilhas, né? Eu suplementaria vitaminas de uma maneira isolada, eu acho que seria mais interessante. Glutamina, bom, esse também é um suplemento que tem muito apelo emocional, né? Que vem desde lá de trás, com a suplementação de escudo, glutamina para melhorar a imunidade, para melhorar ali também a função do intestino, né? Até tem um princípio fisiológico, se a gente for pensar, porque a glutamina ela nutre o enterócito, né, que é a célula intestinal. Mas o que acontece? O nosso corpo produz de forma endógena grande quantidade de glutamina. E a glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, não faz parte ali daqueles aminoácidos que a gente precisa suplementar na dieta, porque nosso próprio corpo produz. É um suplemento totalmente descartável, né, que não tem um bom nível de evidência para função imunológica ou para qualquer outro tipo de desfecho. E quando você come uma proteína, você já tem ali glutamina, né, como parte dos aminoácidos não essenciais. Pensando também em custo, não é muito barato, né, levando em consideração que você não tem basicamente nada de evidência robusta, né, em revisão sistemática, meta-análise. Também questão de praticidade, a gente até pode deixar, né, que seria um suplemento prático, mas não é funcional, então isso já faz ela cair aí vários níveis, né. Eu colocaria ali como um placebo. Ah, mas eu utilizei e eu senti uma melhora, que não sei o que, tal época. Então, a questão é que o fato de você sentir não quer dizer que é verdade, né? Porque o efeito psicológico, esse efeito confundidor, né, do nosso desejo, eu tomei, se você fica esperando um efeito, você pode causar uma associação. Só que o trabalho, né, o efeito do estudo, o princípio da pesquisa é realmente esse, você tirar o efeito psicológico da pessoa, né? Ao máximo, você tentar se privar e conseguir ter um efeito muito mais preciso, né? Então você tira esse efeito do eu quero que seja, né? Eu senti, meu amigo me falou, então vai fazer bem. E você se atém muito mais ao efeito mecânico, né? Então você tem a metodologia que é justamente para isso, para você conseguir quantificar, qualificar de maneira precisa. O whey protein realmente ali não entra como uma categoria de ergogênico, mas como um suplemento que tem a sua função muito bem compreendida, né? E tem uma aplicabilidade bem interessante, tanto em relação à praticidade, né? Custo-benefício, ao nível, né, da digestibilidade da proteína, a carga de aminoácidos essenciais. Então já tem o BCA, né, no whey protein, não faz sentido você suplementar, então é muito interessante sim. Às vezes pode não ser muito barato, confesso, né, que realmente não é tão acessível, só que se você for pensar numa dose diária de whey protein, sairia ali numa média, né, de 30 gramas, contendo umas 22 gramas de proteína, a dosagem, a média dos R$4 a R$5. Então é melhor do que você, sei lá, comer um salgado. Você tem uma quantidade boa de proteína, jogar ali um pouco de aveia, você já tem ali uma carga de nutrientes mais interessantes, né, se você for pensar em nutrição. Então, realmente, um bom nível de evidência, é prático, é utilitário, você consegue administrar ali qualquer horário do dia, né? Bom nível de evidência, para mim, eu considero ele como excelente. Colágeno. Bom, colágeno funciona muito bem para quem vende colágeno. Para quem compra, infelizmente, não tem muita evidência, não é eficiente, não é barato. Pode até ser prático, né? Não ter efeito colateral, mas ele é totalmente descartável, né? Levando em consideração você suplementar pensando ali numa boa carga proteica, né? Porque apesar do colágeno ser ali parte da proteína animal, não é uma proteína animal que tem uma boa carga de aminoácidos essenciais, né? Então você tem uma proteína que tem um alto custo, que não tem uma aplicabilidade para melhorar a articulação, que você tem um desfecho positivo para melhorar ali a cicatrização, né? Então a premissa do colágeno realmente fazer parte ali da construção do tecido, né, do reparo,
do fortalecimento, você suplementar colágeno não garante isso. Então não é como se você suplementasse o colágeno e você tivesse um GPS no corpo que fizesse ele ir diretamente para aquele local. O nosso corpo trabalha de forma sistêmica, né? Então a gente ingere um alimento, você metaboliza ele, seu corpo vai distribuindo como funções, né? De acordo com as prioridades. E muitas vezes, né, isso acaba sendo totalmente oxidado, né, quebrado e distribuído para outras vias que são de necessidades mais emergentes. Então, eu colocaria o colágeno ali como um placebo, né? Ele é caro, não tem uma aplicabilidade interessante. Se você pensa em cicatrização, se você pensa em melhorar a função da pele, né? Melhorar a elasticidade, é muito mais eficiente que você coma mais proteína, que você durma melhor, que você tome mais água, porque isso sim tem um alto nível de evidência. Bicarbonato de sódio, sim, esse mesmo que você compra no mercado. Pode parecer não muito convencional, mas sim, ele é um bom suplemento, tem um bom nível de evidência, ele é baratinho e, olha, eu vou te falar que ele é um dos poucos suplementos que funciona. Pode parecer não muito popular, né? Por conta que você não encontra ele em loja de suplemento, ele não é muito falado, mas ele é bem interessante quando você pensa em esportes com modalidade onde você gera o famoso ácido lático, né? Então ele ajuda você a remover os íons H+ do músculo, fazendo com que a fadiga seja retardada. Nossa, foi engraçado isso. Mas enfim, a questão é que ele é um bom suplemento, possui ali um baixo custo, um bom nível de evidência, mas quando a gente fala de efeito colateral, é bem comum até que as pessoas sintam um desconforto, né, estomacal ou na hora do intestino ali, né, funcionar demais, o intestino soltar. Então pode haver casos ali de diarreia, né? Até por conta que ele puxa água e esse feedback negativo muitas vezes pode atrapalhar uma performance. Então por isso que antes de uma competição é interessante que você teste antes. E pensando nesse conjunto total da obra, ele é um bom nível de evidência, ele é barato, porém a maneira com que você administra ele, né? Tem que fazer as doses antes do bicarbonato de sódio com água e o efeito colateral, ele acaba dando uma jogada ali para não dá para usar. Nitrato. O nitrato, no caso, seria a arginina que deu certo, né? No caso, como a gente consome a arginina, ela é oxidada, o nitrato já é diferente, porque as etapas que o nitrato faz até chegar no óxido nítrico, ele não seria oxidado. Então a gente consome nitrato, depois ele vira nitrito e esse nitrito consegue gerar o óxido nítrico que é responsável por aumentar o calibre das veias. Nada expressivo que a gente consiga ver, né, de maneira ótica, mas em relação principalmente à eficiência, né, da oxigenação, melhorando a performance. O nível de evidência é muito bom, né? Então tem muitas pesquisas mostrando que realmente tem a capacidade de melhorar o desempenho dos atletas, principalmente em modalidades onde você tem uma alta oxigenação e também em relação, né, a quando a gente fala de preço, é acessível se a gente for pensar em boas fontes de nitrato, então beterraba, folha verde escura. Quando a gente pensa, por exemplo, em suplementos isolados, de nitrato especificamente, acaba sendo um pouco mais custoso, né? Então, se a gente for pensar por um lado da alimentação, ele é mais barato, só que se for um suplemento isolado, ele acaba sendo mais caro. Então, fica meio a meio aí. Em relação aos efeitos colaterais, é bem baixo mesmo, pode haver ali um outro desconforto gastrointestinal, mas nada que se compare, por exemplo, ao número de casos do bicarbonato de sódio. Então, pensando nisso, ele também acaba sendo mais eficiente. Pelo conjunto da obra, eu classificaria ali ele como eficiente, né? Cafeína. Esse realmente é um suplemento excelente, né? Basicamente é nível A de evidência. A gente hoje tem muitas pesquisas sobre a cafeína. O mecanismo de ação da cafeína é muito bem compreendido pela literatura. Ela é utilizada em diversas modalidades. Ela basicamente diminui a percepção subjetiva de esforço, ou seja, a cafeína ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro. Isso faz com que você prolongue, né, a atividade física sem ter aquela percepção de fadiga, pelo menos adiando essa percepção. Com isso você tem mais repetições, tem uma permanência maior no exercício, né, fazendo atividade física, e também a cafeína ela tem um baixo custo, né? Tudo bem que hoje o café está mais caro, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, em quantidade, né, da cafeína para ter um efeito ergogênico e também do suplemento de cafeína, né, em cápsula, ele acaba sendo muito mais acessível que outros suplementos. Também é muito prático de você utilizar, lembrando que a cafeína ela atinge o pico na corrente sanguínea em 1 hora, então você toma o suplemento 4 horas da tarde e 5 horas ela está no pico maior de ação, então você pode fazer seu treinamento, então é muito prático, é portátil, não tem um efeito colateral, pelo menos na maioria das pessoas, né? Algumas realmente podem ter um efeito ali, né, de cefaleia, dor de cabeça, ter uma sensibilidade maior à cafeína, mas no geral ela tende a não ter um efeito negativo. E lembrando também que você pode começar com dosagens mais baixas, né, 100mg, 200mg, lembrando que a literatura ela prescreve 4, 3mg, até 6mg por quilograma de peso. E, claro, deve ser utilizado com bom senso, respeitando a individualidade de cada um. E é por isso que eu classifico a cafeína como excelente. É um dos suplementos mais seguros que a gente tem hoje, né, no campo científico, e é muito subestimado. L-carnitina. Esse suplemento viveu um hype muito grande ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, e realmente era visto como um queimador de gordura, né, para ser utilizado na preparação dos atletas, pessoas que queriam perder rápido gordura. Só que depois de um tempo, né, os estudos começaram a observar que a suplementação da carnitina não era suficiente para você aumentar a queima de gordura, que
apesar de ter a função fisiológica da carnitina fazer o transporte do ácido graxo para dentro da mitocôndria, para a gordura ser oxidada, isso não era suficiente, porque o fator limitante da queima de gordura, na verdade, era o número de mitocôndrias e não a quantidade de carnitina, né? E também tinha outro problema, quando você tomava a L-carnitina, ela não era bem absorvida, né? Ela era oxidada. Então teria esses dois problemas na premissa de que a carnitina seria eficiente para queima de gordura, né? Levando em consideração os estudos, né? Hoje o que a gente sabe é que realmente a suplementação dela não é eficiente. Pode até ser um suplemento prático de ser utilizado no dia a dia, teoricamente acessível também, não tem efeitos colaterais, mas ela é um suplemento que, sim, não tem nenhuma comprovação. Então dá para colocar ali como um placebo também. Pré-treino. Esse daqui é mais um dos suplementos que as pessoas superestimam, né? Justamente porque acreditam que o pré-treino faria um milagre ali, né? Se você tá muito cansado um dia, você tomar o pré-treino, vai levantar de fundo ali, você vai ter uma performance incrível. E por um lado, é verdade que ele pode influenciar, né? O estado de alerta, otimizar o treino, mas também não é mil maravilhas. Porque basicamente o que tem no pré-treino que funciona é a substância cafeína. Muitos utilizam ali de outras substâncias em conjunto, né? Como por exemplo a beta-alanina, que nem pré-treino é. Utilizam algumas vitaminas também, aminoácidos, porém isso para a performance do treino acaba não sendo um coadjuvante ali, né? Até mesmo a taurina ou outros aminoácidos como a tirosina também, e na verdade não tem nenhuma comprovação de que isso seria eficiente, né? Então quando a gente pega a composição do pré-treino, realmente dá para botar fé ali somente na cafeína. O resto seria meio que um peso morto, digamos assim. Então pensando nesse conjunto, sim, possui uma boa evidência, levando em consideração a cafeína, pode até ser útil, mas o duro é que esse suplemento ele carrega coisas que não são eficientes, né? E muitas vezes o preço acaba indo lá para casa do chapéu. Então isso já tira o mérito ali, né, de você ter um suplemento que tem um bom custo-benefício. Então apesar de funcionar, não ter um efeito colateral assim, né, basicamente o efeito colateral da cafeína, você tem um preço mais alto, né, paga por algo que só tem a cafeína como eficácia. Então dá para colocar ele não como um placebo, mas como um suplemento teoricamente ruim por conta do custo-benefício dele. Então esse foi o meu ranking do melhor ao pior suplemento, né? Pelo menos dos mais famosos, dos mais conhecidos, que as pessoas têm mais contato. Lembrando que é a minha opinião, claro, né? Você pode discordar, evidentemente. É importante sempre a gente lembrar que muitas vezes o marketing ele não é mal intencionado, mas às vezes ele é exagerado e às vezes ele fundamenta a opinião, a venda com base em artigos, né? Em princípios que são contraditórios ou fracos. E é importante que para tomar melhores decisões a gente fortaleça a nossa opinião com boas evidências. E é justamente isso que eu trouxe para vocês aqui hoje, para vocês entenderem melhor como funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, coloquem o ranking de vocês, por que vocês concordam, o que vocês discordam, qual o ranking ideal, pelo menos na sua opinião, né? E que acima de tudo você respeite e tenha um fundamento na sua opinião, né? Lembrando que o intuito é sempre divulgar a ciência, ajudar vocês, ajudar as pessoas a não investirem em coisas que não funcionam ou que a gente tem muita pouca pesquisa, né? Para tomar uma decisão ali. Às vezes o paciente, uma pessoa com um orçamento menor, às vezes gasta dinheiro numa coisa que não funciona. Então se você gostou do vídeo, gosta da ciência, quer valorizar, ajudar meu trabalho, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê para a próxima. Valeu!